Essa 10ª questão da prova, ela fala a respeito de satélites. E ele fala aqui do VCube 1. Eu mostrei o lançamento do VCube, mostrei uma matéria sobre o VCube 1 na aula 8. Se eu não me engano, foi aula 8 ou foi aula 9 que falava sobre satélites. Depois você pode conferir essa aula que foi muito legal. Nós falamos do VCube 1, falamos também do Amazônia 1, falamos sobre o Pion também, que é um outro satélite brasileiro. Falamos sobre os principais satélites desenvolvidos aqui no Brasil. O VCube 1 é um deles. Tá? Ele é desenvolvido pela Visiona, foi lançado ao espaço. Ele tem apenas 12 quilos de massa e ele foi acomodado em um veículo de transferência orbital chamado OTV. O foguete Falcon 9 deixou o OTV, preste atenção, ó. O foguete deixou o OTV a 600 quilômetros de altitude. Olha aqui a figura, ó. Olha a figura. O foguete Falcon 9 foi lançado e liberou o OTV a 600 quilômetros de altitude. A partir dessa altitude, o OTV distribuiu os 6 pequenos satélites que transportavam em suas órbitas finais, conforme ilustrado na figura. Por exigência de leis internacionais, após deixar o seu último satélite na órbita de 480 km, o OTV retornou à Terra, onde foi destruído pelo atrito com a atmosfera terrestre. Então vamos aqui para as afirmativas de verdadeiro ou falso. Vamos lá. A altitude, pessoal, a altitude da órbita do VCube 1 é de 500 quilômetros. Então, olha só, o que foi liberado a 600 quilômetros de altitude foi o OTV. Esse OTV tinha 6, deixa eu ver se era 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha 6 satélites. Um desses satélites era o VCube 1. Tá aqui ele, ó, VCube 1. E ele foi liberado a quantos metros de altitude? Ele foi liberado a 500 metros de altitude. Então, verdadeiro, a primeira afirmativa, verdadeiro. Vamos lá. O período orbital do VCube 1 é de 1,5 horas. Ó, isso daqui ele está afirmando, tá? Ele está dando uma afirmativa, ele não está perguntando se isso é verdadeiro ou falso. Talvez isso tenha confundido muitos alunos. Porque no item para julgar se é verdadeiro ou falso, ele está fazendo uma afirmativa. Isso aqui é verdadeiro, ó. Período orbital do VCube 1 é de 1,5 horas, ou seja, ele demora 1h30, 1,5 horas, para dar uma volta completa ao redor da Terra. Logo, agora aqui é para você julgar. Ele dá uma informação, essa aqui eu pintei de verde, é a informação que ele dá, e agora ele pede para você julgar. Essa segunda parte é para você julgar se é verdadeiro ou falso. Logo, num dia, ele dá 16 voltas em torno da Terra. Como é que você vai saber se ele dá 16 voltas? Bom, durante um dia, né? Um dia tem 24 horas. Então, dentro dessas 24 horas, quantos 1h30 eu posso colocar? E se você fizer a continha, bem simples, né? Se você fizer, ó, se você dividir o tempo de um dia, que é 24 horas, pelo tempo que o satélite VCube 1 leva para dar uma volta, 1,5 horas, você vai encontrar exatamente 16. Então, sim, ele dá 16 voltas ao redor da Terra em um dia. Talvez muitos alunos tenham se confundido, não tenham entendido muito bem, porque ele deveria, na verdade, não que esteja errado, mas seria mais fácil para o aluno se ele tivesse dado essa informação que eu pintei de verde no enunciado da questão. Mas não, ele deu aqui. Então, ele deu a informação, período orbital do VCube 1, tempo para ele dar uma volta completa ao redor da Terra, que é chamado período, é 1h30. E aí você vai julgar a próxima parte. Logo, num dia, ele dá 16 voltas em torno da Terra? Sim. Em 24 horas, ele vai conseguir dar 16 voltas, cada volta de 1h30. Então, verdadeiro também aqui. Ou seja, nós temos verdadeiro, verdadeiro até agora.
3. O OTV libera um satélite a cada 2 dias. Ó, mais uma informação que ele está dando, ó. Mais uma informação que ele está dando. Isso aqui é uma informação, isso é verdadeiro. Ele está afirmando que o OTV libera um satélite a cada 2 dias. Agora você vai julgar. O primeiro foi no dia 15/4. Logo, o VCube-1 foi liberado no dia 23/4. Vem aqui junto comigo na figura, ó. Presta atenção. Ele libera um satélite a cada 2 dias. Se o primeiro foi liberado no dia 15, o primeiro é o satélite A. Ele foi liberado no dia 15/4. Então, conta comigo. 15, aí 16, 17. Então, no dia 17 foi liberado o satélite B. 17, aí 18, 19. No dia 19 foi liberado o satélite C. 20 e 21. No dia 21 foi liberado o satélite D. E o VCube-1 foi liberado no dia 23/4. Então, sim, é verdadeiro a terceira opção também. Verdadeiro, tá certo? 4. O primeiro satélite foi liberado a 600 quilômetros de apogeu e o último a 480 quilômetros. Vamos ver aqui, voltando aqui na figura. Falso. Pessoal, o que foi liberado a 600 quilômetros não foi um satélite, foi o OTV, que é um dispositivo que levava todos os satélites. O primeiro satélite foi liberado a 580 quilômetros de altitude, que é o satélite A. O último, sim, que é o satélite F, foi liberado a 480, mas o primeiro não foi liberado a 600. O OTV foi que foi liberado a 600. Então, essa daqui é falsa. O OTV foi destruído ao cair no mar? Falso. Ele nem chegou a cair no mar. Ele foi destruído quando ele entrou em contato com a atmosfera. Não chegou nem nem conseguiu chegar no chão, né? Muito menos no mar. Então, verdadeiro, 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 falso, falso. E nós temos aqui o item como sendo o item verdadeiro.